experiência de 32 E aí, Bianca? Boa. Pode comer. Hoje de manhã, quando eu acordei, estavam 9 graus. Agora, eu acabei de olhar aqui no meu celular, estão 29 graus. Aqui fora de casa tá um pouquinho... Aqui dentro de casa tá um pouquinho mais frio, mas lá fora já tá bem calor. Então, toma aí 20 graus de amplitude térmica em um dia aí, em o que? Menos de umas 7 horas. Então, bem forte. Eu acordei umas 6h40 hoje, e aí eu acabei dormindo um pouco mais, porque quando tá mais frio, eu acabo ficando mais preguiçoso. Ainda mais aqui que eu não tô muito acostumado. Quando eu me acostumo, aí eu volto ao normal. Mas aqui é raro fazer frio, e hoje foi, acho que provavelmente um dos dias mais frios do ano aqui. Então eu acabei enrolando um pouco, levantei umas 7 da cama. Tomei banho e tal. E hoje é o dia que eu vou trabalhar e estudar fora de casa. Tanto porque é muito agradável e também porque aqui em casa tá limpando. Então eu saio de casa pra não atrapalhar. E aí eu fiquei lá numa cafeteria. Foi muito gostoso. Eu hoje tinha que fazer algumas coisas, então lá eu fiz alguns exercícios que eu precisava resolver e eu precisava corrigir alguns exercícios. E eu precisava dar uma ajeitada em umas coisas no meu calendário, de datas e tal, para organizar. Então, datas de prova, datas de alguns outros eventos importantes. E eu dei uma arrumada nisso. Agora é mais ou menos 1h40, até passou um pouco mais, porque eu estava arrumando as coisas aqui do vídeo. E então, depois do almoço, atualmente eu tô dando uma descansadinha assim, tipo, ficando sem fazer nada, sendo muito bom. E eu consegui fazer isso principalmente porque eu parei de mexer no celular bastante, e principalmente no Instagram, parei de entrar no Instagram, então isso me ajudou a cortar tempo de celular. E aí meio que sobra esse tempo, e eu dou uma descansada e é muito bom. E eu tô gostando bastante, assim, de ficar um pouquinho parado. Eu nem preciso dormir, mas você ficar sem fazer nada, assim, e não tem me atrapalhado muito. Na verdade, me ajuda porque à tarde eu consigo voltar com mais força, assim. Então tem sido muito bom. Agora à tarde, a gente vai continuar. Eu tenho que terminar de revisar alguns erros que eu tive num simulado que eu fiz recentemente, da Santa Casa. Eu preciso estudar propriamente, então ver algumas aulas, tanto de física e matemática. Se desse, eu veria também geografia, mas eu tenho certeza que não vai dar tempo. Eu tenho que gravar o vídeo como eu já estou gravando, né? E continuar gravando ao longo do dia. E eu preciso fazer algumas coisas de redação, tanto de aula, quanto de escrever, quanto de fazer um compilado que eu estou fazendo. E hoje eu tenho também um retorno na fonoaudióloga que me acompanha. Para quem não sabe, eu já falei algumas vezes, mas eu uso um aparelhinho auditivo e eu faço um acompanhamento com uma profissional que ela ajuda, então, a programar, a ver se está tudo certo, a fazer revisão. E aí hoje eu tenho um retorno lá no fim do dia, então eu vou para lá e aí depois de lá eu vou treinar. Se tiver um clima ok, eu vou ir correr. Se não, eu vou ir treinar na academia. Um tempo ok, né? E por fim, eu acredito que, no geral, as coisas mais importantes sejam essas.
E eu fiz um cafezinho aqui agora, eu vou tomar ele e vamos começar os trabalhos. Ah, eu esqueci de falar. Eu tô no escritório da minha mãe, que hoje ela não tá aqui agora à tarde. No escritório de casa, né? E eu vim aqui porque eu já tava com tudo na mochila, então eu dei uma parada aqui. Mais tarde, provavelmente eu vou acabar indo pro meu quarto, que eu vou querer usar o monitor. Mas eu parei aqui, tá gostoso, tá sol aqui também. E mudando um pouco os ares. Muita gente pergunta assim, como que você usa o tablet para estudar e tal. Aí, esse daqui é um exemplo do que eu tava fazendo agora. Eu tinha feito esse simulado e aí eu tava corrigindo ele, vendo as resoluções, tá vendo? E aí, uma das maneiras que você dá para usar, que eu acho que é extremamente útil, é para você fazer exercícios assim e eventualmente fazer simulados. Eu não faço simulados só aqui porque me cansa mais e porque eu acredito que é importante você também ter um treino na folha como você vai fazer no dia. Mas aqui é mais rápido. Então fica um pouco mais fácil de você fazer simulados por aqui do que você ter que imprimir e tal. Especialmente para quem não tiver uma impressora disponível em casa ou alguma coisa assim. Mas eu acho interessante você tentar revezar pelo menos, né? Então fazer algumas vezes aqui, fazer algumas vezes no papel. E eu pessoalmente prefiro fazer no papel ainda, apesar de que aqui é muito mais prático. E aí, como que eu costumo corrigir? Geralmente, eu vou olhando um gabarito do objetivo ou algum outro. Às vezes eu tenho um gabarito oficial, mas não é sempre que você consegue, né? Mas eu vou olhando por aqui. E aí, quando eu estou com algum tipo de dúvida, eu olho as respostas aqui, tipo, clico no item que eu estou em dúvida e leio a resolução que tem ali. Se eu achar aquilo insuficiente ou eu achar que não está uma resposta boa ou correta ou completa, alguma coisa assim, eu procuro alguma outra resolução no YouTube ou alguma coisa assim. E uma dica extra, para quem não sabe, que eu acho que é muito interessante para você estudar, para as segundas fases, é você dar uma olhada nos materiais de resolução comentada, que tanto a FUVEST quanto a Unicamp fazem, tá vendo? Eles dão uns exemplos de questão e comentam o que eles queriam com aquilo, o que eles esperavam, e a Unicamp, ela às vezes vai estar um pouco mais longe. Vamos dar... A Unicamp tem um gabarito normal, mas ela tem um gabarito mais completo, que ele fala do que ele queria que você respondesse. E às vezes eles até liberam comentários sobre as respostas. Então, o que os candidatos mais colocaram e tal. Então, acho que é bem interessante vocês darem uma explorada nisso. E é muito bom para vocês estudarem. E assim, corrigir o simulado é sempre algo que é meio difícil, porque eventualmente você tem que enfrentar alguns demônios, talvez, porque você vai ter que ver o que você errou, você vai ter que aceitar o fato de que por algum motivo você não conseguiu acertar aquela questão, seja porque você não sabia ela, ou seja porque você não conseguiu lembrar a matéria, ou porque você não conseguiu desenvolver o raciocínio até chegar na resposta correta. Isso é bem desconfortável, pelo menos tende a ser desconfortável. E além disso, falando de mim, mas eu acho que isso se reflete em muitas pessoas, corrigir o simulado é algo que demanda muita energia, então você tem que ir olhando, entender o porquê que você errou, entender como que resolve da maneira correta, ver se você realmente conseguiu entender, eventualmente refazer a questão,
procurar uma resolução que seja boa, e isso toma bastante tempo, e é algo que é muito escasso, especialmente quando você precisa, por exemplo, estudar toda a matéria do ensino médio ou da escola em um ano. Então é algo um tanto quanto tenso, mas vale você tentar ser firme o suficiente e sempre manter a diligência e a disciplina de ir corrigindo os simulados, porque só fazer eles não vai ter o mesmo resultado de você fazer e corrigir vendo os erros e dando uma insistida em aquilo que está faltando para você conseguir e aumentando seu desempenho. Mas é algo bem difícil de fazer, assim, é algo que eventualmente eu vejo que eu tô lutando para conseguir manter, assim, porque fazer os simulados às vezes é mais fácil, mas corrigir eles envolve você liberar também um tempo que às vezes é quase tão grande quanto o tempo que você liberou ali para fazer o simulado, né? Sabe uma coisa também que eu mudei, que eu achei que ficou muito boa? Agora na hora no meio da tarde, assim, que eu costumo dar uma parada, trocar às vezes as coisas que eu tô fazendo e comer um lanche, assim, né, alguma coisa no meio da tarde, eu tinha o costume de ficar assistindo alguma coisa assim, pôr no YouTube, algum vídeo. Tipo, assim que eu descia, eu já pegava e ligava e ficava ouvindo aquilo que eu tava vendo e tal. E isso acabava me exaurindo bastante mentalmente. E eu peguei e parei de fazer isso, então tipo, eu desço aqui, sem ouvir nada, sem fazer nada, pego, preparo o que eu for comer, como um pouquinho, dou uma volta aqui, vou lá fora, vejo meus cachorros, sei lá, invento alguma coisa para fazer. E aí se eu tiver a fim de dar uma descansadinha, tipo ver um vídeo por 5 minutos, 10 minutos, aí eu paro e vejo. Isso ajudou bastante a eu parar de ficar meio cansado depois do descanso. Então eu deixei esse tempo para realmente ter uma pausa mental, assim, sem ter que prestar atenção em nada, sem ter que ficar fazendo nenhum raciocínio. E foi muito positivo. E acontece que na maior parte das vezes eu venho, gasto um tempinho aqui, como e tal, e volto sem nem querer ver nenhum vídeo, nem nada, e volto com muito mais ânimo, assim, muito mais disposto a fazer do que antes. Então foi uma coisa que eu mudei que ficou muito boa. E, Lelo, o que você tem a dizer sobre os últimos acontecimentos políticos? Faz muito sentido. Obrigado pelas palavras. Como colocar charme na redação, como ser um pouco do óbvio, né? Como ter estilo, ser um pouco do óbvio. Como eu posso brincar mais com a linguagem. Então, as duas provas são 2 aulas, agora 3 horas já. Por quê, né? Semana passada, quando eu disse, gente, contagem regressiva, aula de coerência e tal, eu fiz que eu falei assim, contagem regressiva, mas uma análise meio vaga, né? Meio panorâmica, sem saber exatamente quantas aulas, né, faltavam. É porque a nossa revisão vai começar 15 dias antes. Porque as provas foram antecipadas ao de por exemplo, não vai ser mais de janeiro, vai ser de dezembro, quase certo, 19 de dezembro, antes do Natal, antes, o que eu acho
Terminei finalmente a redação pro Aníbal. Na verdade, eu terminei o rascunho, não deu tempo de fazer toda a redação, porque eu ia na fonoaudióloga, né? Eu fui lá, inclusive eu deixei meu aparelhinho de férias, ele tá na revisão. Aí eu ia voltar de lá, eu tinha até levado meu tênis e umas roupas na mochila para me trocar e parar no meio do caminho para correr ali na represa. Mas eu saí de lá meio tarde já, e aí eu vi que não ia dar tempo de eu fazer tudo que eu precisava hoje. Então eu acabei não indo correr hoje. Sei lá, vou ver se amanhã eu consigo meio que correr e ir na academia, talvez correr um pouco de manhã ou depois da academia, não sei ainda. Mas acontece eventualmente. Então eu não gosto tanto de fazer isso, mas meio que acaba sendo uma necessidade para eu conseguir fazer tudo que eu preciso, especialmente para conseguir estudar e lidar com as outras demandas. E então isso é algo que acontece. Eu tento meio que organizar assim, que a minha semana ela é meio que uma pirâmide de importância. Na verdade, se dá para dizer que são duas pirâmides encaixadas, né? Então, conforme começa a semana e vai progredindo, na segunda-feira, então, o meu foco nos estudos é a coisa mais importante, e aí isso vai diminuindo progressivamente até que chega, tipo, ali em sexta, em sábado, em que ele não é mais a coisa mais importante, ou eu não devo mais dedicar tanta energia, tanto tempo para ele, e eu não devo deixar de fazer muitas coisas por causa dele, no geral, ao passo que outras coisas como o esporte, às vezes atividades sociais, família e tal, são mais negligenciadas no início e mais dada mais atenção no final. Óbvio que ainda assim às vezes eu não consigo, né, mas é um pouco nessa ideia assim. Então, eu tento meio que deixar, tá, se eu tiver que ceder assim, ali terça, segunda eu tenho um horário fixo, né, mas então terça, quarta, às vezes quinta vai fora, mas ali, tipo, sexta, sábado e domingo é meio que quase que negociável. Eu vou querer fazer alguma atividade física, fazer um pouco de esporte, assim, então eu meio que balanceio desse jeito, porque eu não ficaria sem de jeito nenhum. Eu não gosto e eu não posso. Então, eu faço mais ou menos desse jeito. Enfim, mas eu tive que deixar de ir hoje, e aí eu voltei, eu tinha que fazer a redação, e eu já tava bem cansado, então foi até por isso que acabou demorando bastante para sair. Eu cheguei morrendo de fome, então eu comi e jantei, e aí depois eu vim escrever a redação. E também nesse meio tempo, na metade da redação, eu parei para ir na farmácia, que eu tava com um pouco de azia, e fui comprar um sal de fruta, né? E aí eu voltei e escrevi a redação. Eu faço a redação de um jeito bem legal, que o Aníbal que ensinou, que é você pegar os textos de apoio e você meio que resumir ou escrever o que você pensa sobre eles, ou fazer um compilado das ideias nas suas palavras de pelo menos 2 textos. Aqui eu fiz de todos, porque eram só 3, e aí isso já começa a você vai ficando aquecido, assim, sabe? Então as coisas já começam a fluir mais. E aí eu pessoalmente ainda, às vezes, se eu tenho algumas outras ideias, coisas que eu tô pensando, ou coisas que eu acho que eu quero falar, ou coisas que dá para falar, eu escrevo depois disso, e aí logo depois eu defino qual que é a minha tese. Geralmente eu já tenho isso definido antes, mas se eu não tiver, eu tomo essa decisão nesse momento, e aí eu esquematizo o que eu vou falar na introdução, e aí os argumentos que eu quero desenvolver no primeiro e no segundo parágrafo. E às vezes eu ponho bem pouco, igual nesse caso aqui, tipo, eu escrevi quase que uma linha para cada coisa, mas às vezes esse projeto aqui é um pouco maior. Então eu escrevo algumas linhas em algumas partes, assim, no D1, por exemplo. Enfim. E aí eu escrevi aqui o rascunho, eu vou deixar ele descansando. Amanhã ou sexta eu dou uma outra lida nele, vejo se eu tenho ideias novas, se eu acho que tem coisas que precisam ser arrumadas, e aí eu pego e passo ele a limpo e entrego junto com outra redação da semana que vem.
E, enfim, foi isso. Eu consegui fazer quase tudo que eu queria hoje, mas ainda tiveram algumas boas coisas que acabaram não dando tempo. Hoje é um daqueles dias em que termina meio que naquela sensação de, pô, eu queria ter feito tudo ou ter conseguido fazer o que eu queria ou o que eu tinha planejado, mas não deu. E que eventualmente acaba tendo uma comparação de tipo, pô, como que tem gente que consegue fazer tudo isso nos cursinhos, ou ver tanta coisa, ou ver tudo e eu não consigo, ou pensar que talvez você estuda pouco ou estuda mal, ou vai ser pior do que eles, vai ficar para trás. Então hoje é um dia que isso acontece um pouco. Óbvio que é de uma maneira controlada, né? Mas eu acho que é importante eu falar isso até para quem assiste. E eu acho que essa transparência é algo que eu prezo e que tem um ganho para as pessoas verem, porque tem muitas pessoas que talvez não falem ou mintam sobre isso, mas isso acontece. Eu acho que esse é um pensamento muito frequente em todo mundo e eu acredito que ele deva ter a versão dele do cursinho também. E ele talvez seja uma comparação com alguns colegas de lá. Não sei como que é. Eu nunca vivi exatamente isso e nunca vi ninguém falando sobre isso. Mas, bom, então eu consegui terminar, não deu tempo de fazer tudo que eu queria. E uma outra coisa também. Quando eu gravo um daily vlog, geralmente eu nunca mostro eu fazendo as coisas que envolvem o que eu chamo de trabalho, assim, que tem uma certa gama de coisas que envolvem. Ou porque eu não quero mostrar, ou porque muitas vezes, no dia que eu gravo um daily vlog como hoje, o meu maior trabalho é gravar o daily vlog. Então, pode não parecer para quem está assistindo, mas isso envolve uma grande quantia de energia física em alguns momentos, então eu tenho que arrumar as coisas, mas bastante energia mental, então de pensar, em todo momento você tá parando para gravar antes de você fazer alguma coisa, ou você tá pensando no que você vai gravar, ou você tá planejando, tipo, a sua posição que você tá no cenário, como que a iluminação tá ali no cenário, se o áudio tá bom, no caso, por exemplo, se tem armazenamento, ou se eu não vou tá falando sozinho, igual eu tava justamente falando essas mesmas coisas há uns 10 minutos atrás, eu tô tendo que repetir porque acabou a memória e eu tive que passar os arquivos para o computador antes de poder gravar esse final. Enfim, acaba gastando uma boa energia e um bom tempo também. E você tem que parar vários momentos do seu dia para fazer isso. Então pode não parecer, mas acaba tomando um tempo. Então é meio que por isso que nos daily vlogs acaba quase que não tendo muito disso, porque a maior atividade desse escopo que eu faço no meu dia é justamente gravar o daily vlog, mas acho que vale falar. Mas hoje eu fiz algumas coisas relacionadas a isso, é que eu acabei algumas não mencionando ou não falando, mas rolou também, além da gravação. E, bom, eu vou agora me trocar, pôr um pijama, me preparar para dormir e dar uma arrumada nas coisas aqui e sentar para ler e esperar o sono vir. O livro que eu tô lendo agora é esse livro da Ruth Guimarães, ele é da lista da FOVEST, que é o Água Funda. Inclusive, a capa dele é uma capa simples, mas ficou muito bonita, assim, né, combinando com o livro. E eu tô gostando bastante do livro, cara. Ele demora um pouco, assim, para você meio que enxergar ou pegar a essência dele, mas ele tem um jeito, assim, muito único, e ele tem essa pegada meio de folclórica e meio, eu não sei dizer mítica, mas de tradição, assim, e cultura popular e ditados, assim, que é o que a autora realmente quis fazer, e ela conseguiu dar uma mágica, assim, pro texto, que o bagulho ficou muito legal. Quer ver? Eu vou pegar aqui, abrir, só para dar uma mostrada no que eu tô querendo dizer. Então, ela fala as coisas de um jeito que é muito lírico e ao mesmo tempo é também muito bruto. Então, eu vou dar um exemplo do que eu tava lendo aqui. Esse daqui é um bem impactante, mas às vezes é muito mais sutil do que esse. Aí ela tava narrando aqui uma coisa de uma mudança que teve da maneira que meio que a sociedade se organizava lá, né, nesse microcosmo. E aí ela fala assim: por que guarde isto?
Porque o homem, por mais ignorante que seja, por mais cego, por mais bruto, gosta de ser tratado como gente. Quer ver? Agora eu vou pegar uma outra página aqui. Eu voltei só, tipo, 2, 3 páginas. Então o livro todo é permeado por isso, porque realmente é isso que ela queria fazer. E aí ela fala assim: tudo ficou como dantes. Foi o mesmo que Sinhá nunca tivesse existido. A gente passa nessa vida como canoa em água funda. Olha o nome do livro. Passa. A água boile um pouco e depois não fica mais nada. Caraca, velho. O livro aqui é maneiro, viu? Ele é um livro um tanto quanto diferente de algumas coisas que eu já li, mas eu tô curtindo a experiência, apesar de, às vezes, você se empacar um pouco para ler, justamente por ele ser diferente, tudo bem? Mas bom, meus queridos, é isso. Eu não vou gravar mais nada porque eu tô muito cansado, mas foi um grande prazer. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já sabe, faz tudo que você precisa fazer aqui, deixa um like e se inscreve, tá bom? Aquele abraço, valeu, falou.